Boa noite, irmãos amados. Mais uma vez estamos aqui para viver esse momento do Salmo nesta noite. Lamentando muito não estar presente fisicamente na nossa igreja. Muita saudade do pessoal daí. Mas, felizmente, a tecnologia nos dá esse momento de quebra dessa saudade, né? Ameniza mais. Então, hoje o Salmo 62, ele exorta a confiança que Davi tinha pelo seu Deus. Então, 3 momentos ele destaca nesse salmo. O primeiro momento, afirmando o relacionamento com Deus de sua aliança. O segundo momento é a confiança na soberania de Deus. E o terceiro momento desse salmo, louvando a Deus do seu poder e a sua misericórdia. E isso ele foca muito nesse salmo, que nós vamos ler. Os irmãos acompanhem aí e em casa faça uma leitura e veja esse foco de Davi nesse salmo, que ele possa trazer para nós também essa confiança que temos em Deus. Então começa assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando cometereis vós a um homem, todos vós para o derrubares? Como se fosse uma parede pendida ou um muro preste a cair. Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem e de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Então, em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade, os de fins estípio. Pesados em balança, eles juntam, são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos glorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Amém? Que esse seja também o nosso foco, nessa esperança, nessa confiança que Deus nos dá e que nós devemos trazer para nós nesse momento difícil. Confiar nele, somente nele. Obrigado, irmãos. Em oração estejam, que nós estamos saindo daqui. Está previsto para o dia 19, que coloque nas suas orações a nossa viagem, que Deus possa abrir as portas
para que nós possamos viajar bem e chegar bem em casa. Obrigado. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para louvar e bendizer ao Senhor nesse culto, embora de forma virtual. Tivemos na semana 2 aniversariantes, o aniversário da irmã Nenê. Parabéns, irmã Nenê, que Deus a abençoe ricamente. Também o aniversário do irmão Gerôncio. Da mesma forma, a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Deixo para os irmãos esta saudação do apóstolo Paulo aos Gálatas. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós estamos na Tua presença para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, para Te pedir também a Tua bênção, a Tua proteção, o pão de cada dia, o perdão pelos nossos pecados, que nesses momentos nós estejamos com os corações humilhados diante de Ti, que as nações também sejam humilhadas para que possamos buscar mais a Ti, buscar ao Senhor enquanto é tempo. Ó Deus, nos abençoe nesse culto, que a Tua palavra fale aos nossos corações e que nós sejamos praticantes pelo Teu Espírito daquilo que vamos aprender nesta noite. Abençoe a Tua igreja, abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, eu possa ter meu coração voltado para o Senhor. Te dou meu coração.
Vamos falar nesta noite acerca dos 2 banquetes. No Salmo 23, versículos 5 e 6, nós lemos assim: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, quando falamos de banquete, nos lembramos de festa, nos lembramos de uma boa comida, também pensamos em casamento, pensamos em alegria. E diante de nós temos o convite para 2 banquetes. Esses banquetes estão diante de nós. O primeiro é o banquete preparado pelo diabo. E o segundo é o banquete preparado por Deus. Vamos falar sobre o primeiro banquete. Não aceite de forma alguma o convite para este banquete. Em primeiro lugar, é o banquete do pecado. Quando lemos a história de Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias, o rei da Babilônia levou cativo estes jovens e outros para que pudessem servir ao seu reinado, cativos, deportados, e chegando ali, eles têm diante deles uma mesa farta, um grande banquete, daquele rei que dedicava todas as coisas para os seus ídolos, para as suas adorações, mas que não era o Deus de Daniel e de seus amigos. E está diante deles agora o banquete onde lemos que estava determinado pelo rei a ração diária deles, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Percebemos, e Daniel viu nisto, uma bela aparência daquela mesa, também algo que era bom de se olhar, era bom para o paladar, manjares, iguarias do rei, e aquilo estava clamando pelos desejos mais íntimos de algo agradável e bonito. Isso nos leva para pensarmos no que aconteceu com Eva ali no paraíso, de que Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal dessa forma, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A boa aparência, algo agradável, que vai lá para os nossos instintos, no desejo, mas que são coisas pecaminosas. E Daniel não quis que isso contaminasse a sua vida, ele que tinha temor de Deus, que orava, buscava a presença do Senhor, não iria se enganar por aquilo, não iria deixar-se levar pelo pecado daquele momento, apenas para agradar o seu corpo, apenas para agradar ao seu paladar, os seus desejos. Então diz a palavra, mas resolveu Daniel. Assim devemos nós também resolver no nosso coração, resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Nós aprendemos, portanto, com a vida de Daniel, para não nos contaminarmos com as coisas do mundo, para esse banquete oferecido pelo inimigo, não aceite de forma alguma participar desse banquete.
O próprio Senhor Jesus Cristo já nos alertou, falando na palavra acerca disso: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Seja exceção, não queira ser da multidão que procura nesses prazeres da carne, momentos de pecado, tirando a sua vida espiritual, a sua comunhão, a sua santidade no caminhar com o Senhor. Esse é o primeiro banquete, o banquete do pecado que o inimigo nos oferece. Também temos um segundo banquete, que é o banquete dos manjares religiosos. E aqui nós entramos nessa esfera evangélica de promessas mil, mas que não estão dentro da palavra do Senhor, não é da vontade do Senhor, são falsos pastores, falsos profetas, anunciando coisas que Deus não anunciou. E lá em Judas capítulo 1, versículo 12, Judas tem somente um capítulo, diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam. O chamado é para a cura, para todas as doenças, o chamado é para a prosperidade, o chamado é para que você vá lá, dê o seu dinheiro, barganhe com Deus, dando você receberá. Mas nós temos a condenação da palavra do Senhor, porque o Senhor não prometeu estas coisas. No mundo tereis aflições, diz o Senhor nosso Deus. E estes maus pastores querem sim encher os seus bolsos de dinheiro. Portanto, fuja também, não aceite o convite desse banquete dos manjares religiosos. Fique na simplicidade do Evangelho. Um terceiro banquete do inimigo para as nossas vidas, num convite que ele nos dá a cada um de nós, é o convite para o banquete do bom vinho. Preste atenção nisso. Jesus estava participando de um casamento lá em Caná da Galileia e a mãe de Jesus, Maria, diz ao seu filho: não tem mais vinho. Jesus, portanto, foi e transforma água em vinho naquele casamento. E aí o que acontece? O mestre Sala vai até o noivo e diz assim: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando os homens bebem bem, então vem o que é pior. Irmãos, isto é uma regra estabelecida. Aquilo que encanta, aquilo que é bonito, mas o fim é terrível. No fim temos o pior. Como podemos dizer na natureza, a primeira taça é a taça da juventude. Depois, as águas estagnadas da velhice. Ninguém foge disso. Somos jovens, depois envelhecemos. E é duro envelhecer, mas faz parte da vida, é regra estabelecida. E isso acontece com aquele que bebe. Aquele que já bebeu sabe disso, como diz lá em Provérbios, nos advertindo: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Quem tem a tentação para isso, quem acha isso agradável, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Olha aqui a isca para que a pessoa caia na bebedeira. Pois ao fim morderá como a cobra venenosa. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará
perversidades. Quem começa a beber no ambiente amistoso, todos começam a praticar aquilo, acham que está tudo bem, o coração vai se alegrando, mas depois vem a confusão mental, muitas coisas erradas são feitas e o fim é o engano, o fim é como a serpente venenosa que pica alguém e o coração fica ali falando coisas erradas, coisas que não condiz a um ser humano decente. E irmãos, também queremos falar nesse assunto do que começa bem e termina mal, dentro desse mês de maio, que é o mês da família, uma advertência aos casais, e aqui temos a advertência contra a mulher alheia. Provérbios nos mostra que essa mulher se apresenta de forma formosa, diz que ela tem olhadelas, que os lábios destilam favos de mel, que suas palavras são mais suaves do que o azeite, enquanto a convivência do lar muitas vezes é ríspida para com o casal, para com o homem, para com a mulher, realmente estas coisas, e vão se distanciando, e o amor fica menor entre eles, coisas realmente desagradáveis, e eis que aparece lá a pessoa com sua formosura, com as suas palavras, com o seu coração voltado para estar se dando àquela pessoa. Mas, irmãos, a ideia aqui é que começa bem, mas termina de forma terrível. Diz a Bíblia: não ficará sem castigo todo aquele que a toca. O fim disto é amargura e sofrimento. Começou bem, mas terminou de forma horrível, terminou de uma maneira que não há condição de dar a sequência, não há condição de se estar bem com Deus, bem com a família. Então é algo que destrói a vida de um ser. Portanto, muito cuidado com isso. É um convite terrível para acabar com os valores familiares, dos laços e dos votos que você fez um dia. Diz a palavra: ser fiel até a morte. Eu quero estar com a minha esposa até o fim, que Deus me abençoe e que você também possa ser abençoado no seu lar, que Deus possa cuidar da sua vida. Se dedique para a sua família. Tem uma história que diz que um exército estava em retirada, porque o inimigo veio forte sobre ele. E lá foram os soldados e pensaram: olha, ali há um rio, e vamos atravessar a ponte daquele rio, vamos lá para o outro lado e estaremos salvos. E começaram essa caminhada, mas quando chegam diante daquela ponte, onde deveria existir a ponte, alguém grita: a ponte está quebrada. A ponte está quebrada, mas o exército vinha vindo, aqueles soldados, e eles foram se empurrando e caíram naquele rio e se afogaram. Irmãos, isto também é dito para nós. Não queira chegar na eternidade e ouvir: olha, a ponte está quebrada. O que eu fiz? Qual foi a minha vida com Cristo Jesus, no sangue de Cristo como passaporte, ou nos meus atos de ir à igreja, de ler a Bíblia, de ser dizimista? Não é isso que salva alguém, mas é a graça redentora do Senhor Jesus Cristo. É se dar com o coração, é crer em Jesus como Filho de Deus, e saber que Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, caminhando
em Jesus, essa ponte que nos liga a Deus. Fique firme e forte e nessa esperança de que essa ligação para com Deus é através de Cristo e somente através de Cristo Jesus. Diz também a palavra, nas palavras de Jesus, porque estreita é a porta de Cristo é estreita, é difícil, é apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que se acertam com ela. Poucos, irmãos. Seja você esse que se acerta com esta porta, com esse caminho estreito, é difícil seguir o Evangelho, mas não se iluda daquilo que começa bem e termina mal. Fique com Cristo, porque começa bem e continua bem. No banquete de Satanás, o começo é sempre doce, o final é sempre amargo e a conta é sempre muito salgada. Não atente ao convite do mundo, não atente ao convite de Satanás para este banquete que te levará à perdição. Mas, irmãos, graças a Deus que temos um segundo banquete. E eu te convido para este banquete que é o banquete de Deus. Venha desfrutar desta festa maravilhosa que é estar à mesa do Senhor. Em primeiro lugar, temos o banquete da família. Estamos falando da família e uma família alicerçada na rocha que é Cristo. Vamos falar aqui de forma poética, como nós lemos lá em Cantares de Salomão, desta forma: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as filhas. Qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Com grande gozo sentei-me à sua sombra, e o seu fruto era doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos visite. O inimigo tem colocado impedimentos, tem tapado os nossos olhos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o inimigo. Mas olha que descrição, que coisa bonita é colocada aqui. É um banquete, um matrimônio, a vida familiar, a vida de esposo e esposa. E o estandarte, a bandeira que nós levamos é o amor. O amor é sobre tudo. Deixe o amor voltar. Regue este amor para que uma vida amorosa esteja sobre a vida dos casais e na família. Diz lá em Provérbios que todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente tem um banquete contínuo. Alegre o seu coração no Senhor. Queira para você esse banquete contínuo na família e nos caminhos do nosso Deus. Em segundo lugar, nós temos o banquete da graça de Deus. O Senhor diz: escutem, os que têm sede, venham beber água. Olha, sem dinheiro, comprai e comei. Tudo custa, tudo precisa de dinheiro, mas para o Senhor, Ele nos dá de graça. Não precisa de dinheiro. Tenham comida, comam, é sem preço, leite e vinho, porque tudo é de graça. Eu te convido a sentar à mesa do Senhor e desfrutar de todas as bênçãos que Ele tem, não para o ventre, não para o olhar, para o paladar, mas algo que sustenta a alma,
que fala fundo ao seu coração, são coisas de Deus, coisas boas e de graça. É de graça tudo isso que você tem, que o Senhor está lhe oferecendo. Jesus veio salvar ao que se havia perdido. Foi assim com Zaqueu, aquele pecador, roubador, mas Jesus foi até a sua casa, convidou, e ele desceu gostoso e aceitou e foi salvo. Ele começa a lhe receber as bênçãos do Senhor, começa a participar do banquete do Senhor, e é só gozo, é só alegria de um coração convertido. E em terceiro lugar, temos o banquete que reserva o melhor para o fim. No Salmo 23, preparas um banquete para mim na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Irmãos, se assente nessa mesa. Deus te convida, aceite esse convite. É tão bom participar da mesa do Senhor. Somente coisas boas nós temos. E aí diz bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Que bênção! E ainda habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Começa muito bem e termina melhor ainda, com valores eternos. Nós olhamos aqui que Deus nos trata como um rei. O que nos diz aqui, o que temos nessas palavras? Deus mesmo prepara a mesa. Deus mesmo unge a nossa cabeça como a unção de um rei. A bênção dada ao rei é dada a nós também. E ainda nos serve, enchendo o nosso cálice, e esse cálice acaba até transbordando. Irmãos, viva transbordante. Deixe o Espírito de Deus, deixe a palavra de Deus transbordar, que esse gozo alcance o teu coração. Não se iluda com as coisas do mundo, não ames o mundo, nem o que há no mundo, porque essas coisas passam, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. A nossa ilustração é de um pai que foi viajar a negócios e ele demoraria para voltar, mas disse para o filho: filho, quando eu voltar, vou trazer bastante presentes para você. E lá foi aquele homem, demorou algumas semanas e voltou cheio de presentes para o seu filho. E ele foi entrando em casa, o filho foi de encontro ao pai, nem ligou para os presentes, abraçou o pai e disse: pai, o meu presente maior é o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Da mesma forma, nós, não importa a mesa em si, mas importa estarmos na mesa com o Senhor que preparou esta mesa. É, portanto, essa a nossa maior alegria. Lá em Apocalipse 19, no ambiente do céu, nós lemos: então me falou o anjo, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Eu quero participar, eu vou participar, e você também, pela fé, vai participar da ceia das bodas do Cordeiro. No banquete de Deus, melhor do que o que está na mesa é quem está à mesa. Quando chegarmos nos céus, o que nós queremos ver é o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele que pagou pelos nossos pecados. Ele estará à mesa. Encha de alegria, de esperança o seu coração dessas verdades. Isto é verdade, é anunciada aqui a verdade. Isso é certo para acontecer
com as nossas vidas. No banquete de Deus você começa bem e continua bem eternamente. Meus amados irmãos, concluindo essa mensagem e aplicando as lições para as nossas vidas, no banquete de Satanás, preste bem atenção. Você começa bem, mas termina mal. É o banquete do pecado, é o banquete das heresias pregadas por aí, é o banquete do bom vinho, onde parece no início que é muito bom, mas o fim é desastroso e também sai muito caro, custando muitas vezes a alma de muitas pessoas que não se arrependem, que acabam se contaminando e vivendo desta forma. Mas, irmãos, temos esse outro banquete, e esse banquete é o banquete de Deus, onde eu digo, sim, receba esse convite, aceite esse convite, será o melhor banquete que você vai participar. Você começa bem e continua bem sempre. O banquete da rocha, que é Cristo Jesus, o banquete da graça de Deus, e é de graça, tudo já foi pago com o precioso sangue de Cristo. Atenda a este convite. Diga não ao primeiro, mas diga sim a esse convite. E Ele lhe enxugará toda lágrima, Ele alegrará o seu coração. Venha para o banquete que Deus te preparou. Venha para a festa, venha para as boas coisas, para valores eternos. Você que tem começado a vida cristã, dê continuidade a essa vida cristã e um dia você estará nesse grande banquete com o Senhor à mesa, sendo muito bem tratado. Não se iluda com o banquete do mundo, mas queira participar do banquete de Deus. Esta é a palavra do Senhor para o seu coração e a nossa oração, que você possa realmente se apoderar disso e viver essas verdades para a sua vida, não deixando que o inimigo te engane, mas que você abra o seu coração e queira participar do banquete de Deus, que é o melhor para a sua vida. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Te louvarei sempre, sempre estarei com o coração aberto para entoar louvores ao Senhor. Vamos louvar, te louvarei. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
de Jesus. Estamos encerrando este culto. Que Deus abençoe a todos na riqueza da sua palavra para os nossos corações. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, querido Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra, que ela fale fundo aos nossos corações. Estamos diante desses dois banquetes. Mas, Senhor, livra-nos do banquete do mundo, com suas astúcias, seus ardis, que possamos dizer não às delícias momentâneas que no final nos causam grande prejuízo, e que aceitemos o convite do banquete de Deus, esse banquete que é o banquete da graça, que começa bem, continua melhor ainda. Nos conduza, portanto, ó Deus, nos teus caminhos. Dá força ao teu povo, dá força aos teus filhos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. E nós encerramos com a bênção do livro de Números, capítulo 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Deus abençoe a todos. Uma boa semana.